Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Tá no ar mais um Dementes.doc, o quadro do Demente Podcast que ninguém ouve, mas que eu curto muito fazer. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é recorrente, quem acompanha bastante as redes sociais, tá? Talvez não seja de conhecimento do grande público, vamos colocar assim, mas quem acompanha muito de perfis de coluna, né? Esses canais de YouTube principalmente, né? Que canais de opinião e tudo mais, já deve ter ouvido falar, né? A gente vai falar hoje sobre o Sleep Giants, né? Como muita gente não viu, tem muita gente, por outro lado, que tem calafrios ao ouvir falar sobre isso, né? O nome do Sleep Giants faz alusão a gigantes adormecidos. Por quê? Esses gigantes adormecidos seriam as grandes empresas que pagam anúncio nas redes sociais, mas que não têm muito controle sobre onde são feitos os anúncios, né, em decorrência do sistema de algoritmos, né? O Sleep Giants começou a atuar lá em 2016 com a vitória do Trump para a presidência dos Estados Unidos da América. Eles entenderam que era necessário alguém se contrapor a uma propagação de fake news, desinformação, discurso de ódio, até teorias de conspiração, né? E como que o Sleep Giants trabalha? Ele vai mencionando publicamente as empresas anunciantes nas redes sociais, né? Então, o que ele faz? Ele pega, num vídeo que alguém defende, o racismo, defende o estupro, algo do tipo, e tem algum anunciante, eles vão através do Twitter e começam a marcar, falam, vocês vão fazer isso, vocês vão aceitar isso, é isso mesmo? Essas coisas, tá? É uma coisa simples, podem fazer de casa, obviamente, pode fazer no celular, e que eles têm muitos resultados, muitos mesmo, inúmeros resultados, né? Em relação a isso, né? Tanto lá fora quanto aqui no Brasil também, né? A Jovem Pan que eu diga. Siqueira Júnior também sofreu com isso, né? Monark nem se fala, né? Do Monark, a questão aquela vez, se vocês vão se lembrar, o Monark uma vez fez um comentário no Twitter, algo sobre o racismo, né? Que o Monark é um gênio, né? De falar merda. E ele fez um comentário lá e as pessoas e o iFood patrocinava o Flow naquela época. E aí o Sleep Giants foi lá no iFood e falou, vocês vão aceitar isso, vão aceitar isso? Aí o iFood foi lá e cortou o patrocínio do Flow. É mais ou menos assim. E o Sleep Giants atua aqui no Brasil desde maio de 2020, né? Bem ali no início da pandemia, começou mais ou menos em março e tal. E a operação aqui no Brasil se intensificou muito por conta da polarização política, né? E depois veio com o lance da desinformação sobre vacinas, sobre a Covid em si, né? Cresceu também bastante durante a CPI, né? do coronavírus, e também durante aquele famoso inquérito das fake news que foi aberto no Supremo Tribunal Federal, né? E sempre utilizando a mesma forma, marcando os patrocinadores, né, naqueles vídeos do que eles entendem que não é correto o que a pessoa está propagando, e vão marcando e vão perguntando, tal, vai fazendo uma pressão de uma forma que a empresa, com medo de ter a imagem manchada, ela vai lá e retira o patrocínio. Isso não quer dizer que concorde com o que foi feito, tá? Com o que que discorde no caso, né? Que ela discorde do que está sendo falado. Só que a empresa é um negócio, pensa em dinheiro, fala, se está sendo ruim para os negócios, nós vamos tirar, né? E muitas críticas existem contra o Sleep Giants, né?
Somente suas vítimas criticam por conta muito da atuação anônima e que eles entendem de excessos, né? Eles ainda reclamam que os Sleep Giants eles são muito autoritários, são vigilantes e são censores. Apesar do Sleep Giant se declarar partidário, seus maiores alvos, a gente tem que dizer isso, são os veículos considerados de direita e conservadores. Até muito porque aqueles exemplos que eu dei em cima do que eles se insurgiram, isso vem muito do lado dessa galera da direita e dos conservadores. Tá? Obviamente não quer dizer que são todos os de direita ou de conservadores que fazem isso. Tá? Eu acho a atuação dos Sleep Giants interessante, tá? Mas ao mesmo tempo é temerosa, porque o tribunal da internet ele é muito cruel, entendeu? Ele atua muito rápido, ele é implacável, não dá chance de defesa, entendeu? E depois ele não dá abertura também para retratação do mesmo tamanho que foi a ofensa. A gente tem inúmeros casos disso, né? A gente pode puxar um pouco pela memória, não era coisa da internet nem dos Sleep Giants, mas aquele papel da imprensa com a escola base lá em São Paulo, né? Vale a pena isso porque foi feito todo um julgamento público e depois se provou que o pessoal da escola base não tinha nada. Isso às vezes acontece também, né? Na internet tem um julgamento cruel, né? Muito fomentado às vezes pelos Sleep Giants, pode estar tirando patrocínio das pessoas, né? Tem gente que, às vezes não tem o número de visualização de visualizações, né? Que vão dar uma boa grana, vão remunerá-lo, ele precisa dos patrocínios e de repente corta, né? Isso é uma coisa meio, não é nem sempre justo, né? Vamos ser sinceros, né? Só que, cara, uma coisa que a gente não pode negar, que essa atuação ela tem um ponto positivo, né? Porque muitas pessoas se blindam na liberdade de expressão para propagar ódio, intolerância, desinformação, várias coisas, né? E aí nesse ponto essa atuação dos Sleep Giants ela é interessante, tá? Nesses casos, assim, quando você tem algo mais concreto de que a pessoa falou, tá lá, falou, entendeu? Tá aqui, tá um vídeo que ele falou. Entendeu? A gente pode também lembrar o que aconteceu aquela vez, Monark de novo, que ele falou sobre o nazismo lá, e o Flow teve várias pressões, né, por conta disso, né? Para finalizar aqui, uma coisa que às vezes é importante nesse tipo de atuação dos Sleep Giants, que é aquilo. Às vezes você vai entrar com uma ação, você vai processar a pessoa, né, ou vai abrir uma queixa-crime contra a pessoa, isso demora demais. Mas quando você vai no bolso, se resolve muito mais rápido, né? Quando você atinge o bolso da pessoa, é rápido, né? Como eu falei, é algo temeroso? Entendeu? Ao mesmo tempo que pode ser positivo, né? Desde que tenha uma certa, como que eu vou colocar? Uma forma de atuar que seja cautelosa no sentido de quê? De que tenha levantado os elementos suficientes para poder ter esse tipo de atuação, né? De chegar assim e falar, realmente o cara falou isso, tá aqui, tá comprovado, então vamos atuar, no caso dos Sleep Giants, né? Mas eu acho que quando for algo muito frágil, né, eu não acho isso legal não. Beleza, galera? Tá aqui mais um, galera. Quem escuta isso? Ninguém. 10 pessoas escutam isso aqui. Se você chegou até aqui, deixa um comentário aí, um like. Isso ajuda bastante. Eu gosto de fazer esse quadro. Eu sei que ninguém ouve, é o quadro que tem menos audiência do Demente. Mas eu gosto de fazer porque eu tenho que estudar para fazer a maioria das coisas e é sempre bom. Aprender algo novo é sempre bom. Beleza, galera? Não vou prometer que a gente volta final de semana com o resumão, porque eu não vou prometer mais essas coisas que a gente já prometeu algumas vezes e não cumprimos. Beleza? Muito obrigado quem chegou até aqui, obrigado mesmo. Como eu falei, curto pra cacete fazer esse quadro, mesmo não tendo muita retorno, mas eu gosto, né? E tem muita gente também que não sabe o que é tal coisa e, porra,
bem ou mal, acaba dando uma direção para a pessoa ir pesquisar mais coisas. Beleza, galera? Valeu, um abraço, fui! Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.